Muitos profetas e justos desejaram viver o tempo em que vivemos, o tempo do arrebatamento. Mas Deus nos escolheu para cumprir sua promessa principal, a colheita do grão original. Quando a plenitude de Cristo volta à terra e chama os eleitos, redime os elementos de todas as eras, eles se levantarão na ressurreição para a gloriosa reunião. Com nós estamos vivos, já reunidos pelo alarido. O mesmo Senhor nos trouxe perfeição. A trombeta de Deus soará e a noiva subirá ao encontro do Rei. A estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Ora vem, Senhor Jesus, toma-me para ti. Maranata, vem Jesus, livra-me deste mundo prestes a ruir, e leva-me à sétima dimensão, aonde tu estás, nos ares te encontrar, ver-te como és, em um corpo semelhante ao teu, glorificado por ti. O mesmo Senhor que veio ao profeta, o mesmo Senhor que veio na nuvem, o mesmo Senhor vindo a nós para revelar o seu segredo a nós e através de nós cumprir sua palavra. Marchando para a glória, exibindo orgulhosamente o sangue de Cristo, a mensagem desta hora, de dentro para fora. Quem começou a boa obra, Ele mesmo a completará. Na estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Ora vem, Senhor Jesus, toma-me para ti. Maranata, vem Jesus, livra-me deste mundo prestes a ruir, e leva-me à sétima dimensão, aonde tu estás, nos ares te encontrar, ver-te como és, em um corpo semelhante ao teu, glorificado por ti. Marchando para a glória, exibindo orgulhosamente o sangue de Cristo, a mensagem desta hora, de dentro para fora. Quem começou a boa obra, Ele mesmo a completará. De dentro para fora, quem começou
Olá, irmãos, irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para mais um trabalho, mais um programa, a abertura da palavra. E desta feita, mais uma vez, vamos abordar os assuntos sobre os selos, os 7 selos que estão registrados no livro de Apocalipse. E hoje vamos para o 8º trabalho, o 8º programa, sobre estes assuntos tão importantes, tão precisos e necessários, oportunos para o tempo em que vivemos. Lembramos que este livro de Apocalipse foi escrito para este tempo. Outrora, eles foram abençoados por ler o livro de Apocalipse, por ouvir sobre o livro de Apocalipse, porque há uma escritura no próprio livro que diz: bem-aventurado aquele que ouve e lê. E aquele que guarda, ouvindo, lendo e guardando em seu coração, como a palavra de Deus, por mais estranha que pareceu em épocas passadas. Mas abençoados foram por cumprir a palavra de Deus, mas eles não entenderam, porque não era tempo. Quando João, em Apocalipse 8, foi escrever o que os 7 trovões falaram, porque os 7 trovões detinham a revelação do que estava nesses 7 selos, foi ele mesmo impedido de escrever. Então vivemos em um tempo muito tremendo, o tempo onde a palavra foi aberta. Outrora ela estava fechada e não houve clareza, entendimento pleno, preciso nesta área. Mas agora, no tempo da abertura de toda a palavra, então nós podemos olhar e contemplar e, usando uma expressão do irmão Branham no livro das Eras, ficarmos maravilhados com o conjunto do Apocalipse aberto diante de nossos olhos. Algo que Deus escondeu dos sábios e entendidos e tem revelado aos pequeninos. E mesmo sendo uma revelação, ela não é aberta ao público. É necessário, usando mais uma vez o irmão Branham, a habilidade de ouvir de Deus. E que coisa graciosa nós termos essa habilidade e podemos ouvir de Deus. Ele escondeu dos sábios, escondeu estes mistérios dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, aqueles que são humildes o suficiente para se parar ou para parar-se e aprender. Então, nesta noite, vamos abordar sobre o 2º selo. No programa passado, nós falamos sobre o 1º selo. Viemos falando de várias formas, de várias maneiras e dando um parecer, um entendimento, uma visão atual, porque é necessário não somente o conhecimento histórico, mas saber o que o Senhor tem revelado nesse tempo para que possamos sermos livres de qualquer armadilha do inimigo, visto que agora, em nosso tempo, em nossa época, como já falamos, no tempo do cavalo amarelo, quando estas cores primeiras, o branco do engano, como falamos no programa passado, como vamos falar hoje do vermelho, o assassino, o homicida, e o cavalo preto, o controle total sobre com a religião, com a política e assim por diante. Deus abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando esse trabalho. É uma graça para nós, uma satisfação, e ter você como um acompanhante deste trabalho, talvez alguém que não assista ao vivo, mas depois pode ouvir a gravação que fica aí em nosso canal. Deus abençoe tua vida, teu coração, tua família, e que a palavra do Senhor sempre cause um júbilo em teu interior, porque, ora, é a palavra do Senhor. Nada é mais importante do que a palavra do Senhor. E nós vamos fazer uma oração, vamos colocar esse trabalho nas mãos do Senhor, vamos ler a nossa primeira escritura e vamos falar do assunto que já citamos, que estamos para trazer neste trabalho. Querido Pai, Deus bendito, nós entregamos, Senhor, a condução deste trabalho em Tuas mãos, sabendo que em tudo somos dependentes de Ti. Eu tenho aqui meus apontamentos, Senhor, mas eu peço que o Senhor venha ungir e venha me dirigir e que eu possa
ser de ajuda para meus irmãos, irmãs que estão acompanhando, e que a tua palavra, Senhor, sempre falada, ela encontre guarida nos corações. E entrego tudo a ti nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então ler a nossa primeira escritura, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 6, onde está registrado aqui no capítulo inteiro os 6 primeiros selos. Nós vamos ler em Apocalipse 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Como vimos no programa passado, no primeiro selo, Satanás está montado num cavalo branco. Usa o branco para um engano, para enganar. E ele saiu e ele tinha um arco que não tinha flechas, um arco sem flechas. E ele foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Quando chega no segundo selo, onde fizemos leitura, ele já está com uma espada na mão. E com essa espada ele vai tirar a paz da terra e vai fazer com que os homens... E foi-lhe dada uma grande espada, e que se matassem uns aos outros, porque está trazendo guerra. Aqui está a nossa primeira escritura, Apocalipse 6, versículo 3, vou repeti-la. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Ele, primeiramente, tem um arco sem flechas no primeiro selo. E havendo aberto o cordeiro um dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais um que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, foi a sua primeira saída, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, não diz que tinha flechas, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Isto aconteceu no ano 325, quando passou de anticristo um dito, aquele engano, tirando a fé apostólica e tirando a crença no único Deus, e aquelas bases que Paulo e os demais apóstolos, mas principalmente Paulo, deixou, porque Paulo disse: eu sei que depois da minha partida, previu isto, que se levantariam falsos mestres. Então isso estava acontecendo. Foi-lhe dada uma coroa no primeiro selo, no cavalo branco, como vimos no programa passado, e foi-lhe dada uma coroa. No ano 325, ele passou de anticristo para falso profeta, porque o espírito do anticristo agora estava em um homem, que depois era outro homem, a sucessão papal. E saiu vitorioso para vencer. Quando ele venceu, com seu engano, agora ele muda do cavalo branco para o vermelho e começa a matar e trazer guerras. E tudo em nome da Santa Igreja. E casado estava agora com a política, com o Estado. E todas as guerras que aconteceram, as batalhas, as cruzadas, e cada guerra que aconteceu, estava ali o chefe, o sumo pontífice da Igreja Católica assentado. Se eu puder, eu esqueci de enviar para vocês aqui da transmissão 2 fotos. Eu vou enviar agora, se for possível vocês colocar. Estou enviando aqui para o João Pedro, que exatamente sobre o que estamos falando aqui.
eu coloquei João e não achei, porque está aqui no meu celular como JP. O JP. JP é meu genro, né? Aí está. Hora que derem um sinal aí, se for possível colocar depois essa foto, porque nós vamos ver que todas as guerras que aconteceu e que acontecerão, este cavalo vermelho, com essa espada na mão, que lhe foi permitido que saísse com essa espada, todas as guerras, todas as mortes, ele está por detrás. Também na Primeira Guerra Mundial, também na Segunda Guerra Mundial. Nós temos ali duas fotos muito contundentes para mostrar, mas vamos mostrar neste programa que este sujeito do cavalo vermelho, que só é denunciado o seu nome quando ele está no cavalo amarelo, e o seu nome é morte. Então, se tem um cavaleiro montado em um cavalo branco, o branco verdadeiro, que seu nome é vida, Jesus Cristo é vida, também existe um cavaleiro montado em um cavalo pálido, amarelo, um cavalo com uma cor misturada, uma cor mortal, e o seu nome é morte. E Satanás é o que vem para roubar, matar e destruir. Todas as guerras, todas as pelejas, todas as mortes que aconteceu, sempre Satanás está por detrás. Assim como nós vimos no programa passado que aquele cavalo branco, ele começou desde Gênesis, o engano, e ele vem até Apocalipse. Vimos o cavalo branco, Satanás, usando o branco como um engano vindo sobre Eva. E ele já vem desde lá do céu, quando enganou com a sua lábia, porque isto lhe é típico. Ele vem para arrazoar, ele vem para torcer, ele vem para mal interpretar. Quando ele derrubou de sua posição aquela terça parte dos anjos, quando ele atacou Eva, a igreja, lá no Éden, e veio contra a igreja, Eva, e ele veio mal interpretando a palavra de Deus, quando a lei de Deus era: não toques, não comas, não proves do fruto proibido. E eu creio que abordamos este assunto no programa passado na sua essência. Então ele derrubou aquela igreja, Eva, e assim cada vez que o engano veio, ali estava o cavalo branco. Também o cavalo vermelho, porque o cavalo vermelho é aquele que sai com uma espada na mão, trazendo morte. Ele está desde Gênesis até Apocalipse, por toda a trajetória, porque ele é o que traz morte, ele é o que tira a paz da terra. Vamos mostrar ali duas imagens, duas fotos. Aqui está. Este é Hitler e o Papa do dia. Aqui mais uma vez, a bandeira do nazismo ali atrás, e eles extremamente cúmplices das mortes e das batalhas que aconteceu na terra, porque a Bíblia denuncia, e nós vamos ler algumas escrituras aqui, o que fala a respeito deste cavaleiro. Bom, eu acho oportuno. Não vou ler essa escritura primeiro, porque nós temos uma ordem ali para mostrar. Mas nós vamos chegar numa escritura onde a Bíblia fala isso que falamos agora. Nós vamos olhar agora que, depois que o cavalo branco veio sobre Eva com um engano, e ela achou que tinha recebido uma grande revelação e que ela teria vida, é o que o diabo está mostrando hoje, com toda a sua astúcia, com todo o seu engano, que as pessoas vão ter um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de tolerância, um mundo de amizade, um mundo onde algumas coisas, como a mulher ser submissa, por exemplo, este mundo é um mundo antigo. Agora veja, estão contrariando o próprio Criador, que estabeleceu suas leis, e eles estão querendo trazer um mundo melhor. E isto é Satanás vindo com engano, eles estão trazendo
morte. E foi o que Satanás fez lá no Éden, quando ele atacou Eva com um engano. Agora, depois que ele enganou, ele pode trazer morte, porque ele vem trazendo engano, trazendo morte com um objetivo, trazer um controle, uma sujeição. E depois que ele faz isso, então, ele tem todos sob seu domínio, debaixo desses três poderes, que tem a ver com o branco, religioso, o vermelho, o poder diabólico, militar, e o preto, o poder político, o controlador, aquele que tem a balança na mão. Quando Satanás veio contra Eva, lá no Gênesis, e enganou Eva, logo depois ele veio matando. E aparece o primeiro homicida, Caim, e matou seu irmão Abel. E matou porque Abel tinha a revelação. Veja, ele veio contra Eva para desfazer a revelação, para desfazer a palavra de Deus, porque ele é o opositor, ele é o Satanás, ele é o opositor, o inimigo. Depois que ele convenceu Eva com um engano, e Eva trouxe um mestiço, vimos isso no programa passado, aquela semente errada agora no ventre de Eva. Agora ele podia trazer morte, ele trouxe morte, foi quando o primeiro homicida apareceu, e o primeiro sangue inocente foi derramado sobre a terra. Depois que ele veio com o branco, ele aparece com o vermelho, lá no livro de Gênesis. Em São João, no capítulo 8, São João, capítulo 8, Jesus fala dessas coisas. Capítulo 8, versículo 32 em diante. Nós lemos assim, porque Jesus está falando para os fariseus. E a partir do versículo 32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Seguindo até o 45. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então Jesus denuncia quem é o pai deles espiritualmente. Naturalmente, eles eram filhos de Abraão. Mas aquele que estava em Abraão, o Deus Jeová, não estava neles. Porque ele disse, Abraão não fez isso, eu sei que vocês são filhos de Abraão, naturalmente falando.
Mas quem estava liderando eles espiritualmente falando era Satanás. E Jesus acusou: vocês querem me matar. Por que vocês querem me matar? Porque eu digo a verdade. E vocês estão fazendo, cumprindo o desejo de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio. Lá no livro de Gênesis, Caim ficou todo contrariado, ele ficou todo contrito, porque Deus não aceitou a sua adoração, e ele queria tanto aquele acesso à presença de Deus, à árvore da vida. Não, ele não queria morrer, ele queria ser aceito por Deus. E ele ofereceu um culto fora das Escrituras, sem revelação. Mas sabe, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus foi lá e falou com Caim: se fizeres o bem, haverá aceitação para ti. E, ora, quem que fez o bem, o correto? Abel? Paulo disse aos Hebreus 11, Abel, por fé, por revelação, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e foi aceito por Deus. Se fizeres o bem, Caim, haverá aceitação para ti. Mas se quiseres fazer o mal, ele está à porta, ele está batendo a tua mente. A nossa mente é uma porta de entrada. Ele todo contrariado, ele todo cheio de complexo e todo beiçudo por ali. Se fizeres o bem, a Bíblia diz que ele foi, então, Caim, e conversou com seu irmão Abel. Foram para o campo, foram trabalhar. Abel era criador de ovelhas, pastor de ovelhas. Caim era lavrador, e foram para o campo, e se assentaram a conversar. E Abel, então, explica para ele, porque a Bíblia diz, e foram para o campo, e Caim falou com Abel, e eles conversaram. E certamente Abel falou como ele deveria fazer. E certamente explicou por que Deus não aceitou o sacrifício dele. Ele foi humilde o suficiente para fazer como seu irmãozinho? Não, ao contrário, se encheu de ódio e matou. Então e matou Abel. E Jesus então está dizendo: por que vocês me querem matar? Porque eu falo a verdade? Algum ódio que possa brotar em algum coração por alguém que está falando a verdade, conforme a revelação, este ódio não vem de Deus. Deus não tem ódio. Este ódio, este rancor, vem de outro, que é de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio. Agora sim, vamos na Escritura que eu já queria ler ali adiantado, que está em Apocalipse, primeiramente Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, do 1 ao 7. Também fizemos a leitura dessa escritura no programa passado, mas eu guardei alguns versículos para falar hoje. Vamos ler desde o primeiro, Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Então tinha uma besta conduzindo esta mulher. Tinha um poder conduzindo esta mulher. Esta besta era vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nos concentramos bastante no programa passado neste versículo, a mãe das prostituições. No versículo 6, diz assim: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus.
E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João pôde dizer, pensar com grande admiração, como que as pessoas estão seguindo isto? Como que esta igreja é tão famosa e se chama de santa? Mas veja o que ela gerou, denominações que a Bíblia chama de prostitutas, e ela a mãe das prostituições, e tem nome de Igreja de Cristo, e todos estão seguindo a ela, porque aqui mostra este poder como uma mulher, é o mesmo que o cavalo amarelo que está ali em Apocalipse capítulo 6, que diz que o inferno seguia. Inferno, as pessoas, demônios, espíritos de homossexuais, espírito de prostituição, espírito de avareza, espírito de orgulho, espírito de idolatria, espírito de religião, todo tipo de espírito está reunido agora, estas cores, o branco, o vermelho que estamos olhando hoje e o preto que vamos ver no programa seguinte, se o Senhor permitir, todos esses espíritos concentrados aqui e o inferno os segue. Aqui João se admirou. Como que pode? Essa mulher matou tanto. Este poder, este cavalo vermelho matou tanto, estão embriagados do sangue dos santos. 68 milhões de cristãos mortos registrados no livro dos mártires. E em nome de Deus. Porque diziam, não, se alguém não quer seguir o Evangelho, aquilo que o Santo Papa oferece, aquilo que temos para salvar as almas dos vis pecadores, então esta pessoa tem que ser excomungada. E o Estado e a Igreja fizeram toda a barbaridade que fizeram naquelas idades, na Idade Média, na Era Escura. Sempre houve morte, tanto é que os discípulos morreram assassinados, exceto João, do livro de Apocalipse. Mas o cavalgar do cavalo vermelho, a grande matança, se concentra na grande e escura era de Tiatira. E matavam todos que se opunham contra qualquer uma de suas doutrinas, tanto no campo religioso, como no campo da ciência, como no campo da medicina, e mataram tantas mulheres como bruxas e tantos homens como hereges, e a ciência foi aniquilada, a saúde foi aniquilada, mortandade imperou, falta de higiene pessoal tomou conta das cidades e todo tipo de sujeira e nojeira e baixeza invadiu o mundo, porque aquele controle satânico imperava e trazendo todo tipo de morte natural e espiritual, tanto no campo religioso como no campo de várias áreas da vida, porque nós comprovamos isso na próxima escritura, Apocalipse 18, versículos 21 e 22. Diz assim, 21 e 22, é isto? É do 21 até o 24, de Apocalipse 18. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus grandes mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. É claro que essa escritura aqui já tem
a outra face desta mulher, desta cidade, que é os Estados Unidos, e mais precisamente Los Angeles, que vai para o fundo do mar, que também é chamada de Babilônia, porque agora a Babilônia invadiu a terra inteira. Mas a Bíblia aponta o mesmo feitiço, o mesmo cálice, que se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Vamos ler aqui, para não esquecermos que estas 3 cores, que já falamos do branco no programa passado, estamos falando do vermelho neste programa, e temos ainda o preto para falar. Vamos ler Apocalipse 6, agora versículos 7 e 8, falando sobre o quarto selo, que é o cavalo amarelo, onde está ali, ou estão as 3 cores, o branco, o vermelho e o preto. Vamos ler, porque isso deve ser sempre bem repetido. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. Que olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja que o que mais impera aqui, em Apocalipse capítulo 6, onde fizemos leitura agora mesmo, versículos 7 e 8, sobre o cavalo amarelo, o nosso tempo, o que mais aparece é a morte, o que mais aparece é a matança, o que mais aparece, o que mais está ali registrado, porque ali está essa mistura. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando também destes selos. E aqui, nos selos, eu creio que no primeiro programa que fizemos sobre esta série, que estamos tendo sobre essa série dos selos, o primeiro trabalho foi mostrando os selos em palavras, em símbolos e em realidade. Em palavras, está aqui em São Mateus 24. Em símbolos, está aqui em Apocalipse 6. E em palavra, ou melhor, em realidade, é porque estamos vendo se cumprir bem diante de nossos olhos. Aquilo que se cumpriu já desde a primeira era, já desde todo o tempo, e aqui se concentra. Vamos ler o que Jesus fala a respeito do nosso tempo em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Se levantará nação contra nação, reino contra reinos, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras, Jesus também falou. Então, quem que está trazendo isto nesse tempo? Aquele vermelho da matança, aquele vermelho que tem uma grande espada, e com essa espada ele mata tanto espiritualmente como literalmente. Ele tem matado milhões através das eras, conforme o irmão Brana disse, com a sua espada de falso ensino. Agora nós já vamos chegar numa escritura onde Jesus disse: aquele que fere com espada, importa que com espada seja também ferido. Vamos ler aqui em Apocalipse 16, porque haverá uma última batalha. Aqui ainda, vamos reformar isso, porque haverá uma batalha depois do milênio, mas vamos falar destas batalhas aqui que estão acontecendo, que Satanás está levando, e todas as guerras que ele formou e travou e trouxe, porque a Bíblia diz, ele saiu com uma espada para trazer guerra, para tirar a paz.
e para fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Apocalipse 16, versículos do 13 ao 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Veja, é o mesmo indivíduo em 3 fases de seu ministério. O dragão, a besta, o falso profeta. É uma única e mesma pessoa, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo. Satanás está trabalhando dos padrões de Deus, porque imitador ele é, e invejoso. Versículo 4. Porque são espíritos, ou 14, versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta batalha é o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial. E o diabo mesmo está levando as pessoas a esse confronto. Fale alguém em terminar a guerra da Ucrânia e da Rússia, já se levanta a oposição, dizendo não, a Rússia tem razão, não, a Ucrânia tem razão. E ao invés de batalhar pela paz, fomenta uma guerra, porque é o diabo que está induzindo. É o diabo que está trazendo morte, como trouxe o coronavírus, porque ele vem com peste, ele vem com espada, que é a guerra. A consequência disso é a fome, que é a crise, que está aí, bateu em nossas portas. Desemprego, carestia. É Satanás trazendo essas coisas. Versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Até se congregarem para a batalha final, o Armagedon, a guerra com bomba atômica, muito além da guerra da primeira peleja mundial, muito além da Segunda Guerra Mundial, das armas daquele tempo, agora são armas atômicas, armas que nunca foram nem testadas, porque as armas atômicas que os países têm hoje, aquela lá que soltaram no Japão, em Nagasaki, Hiroshima, aquilo é o prezinho da bomba atômica que existe hoje, muito avançada, destruidoras, e a matança que virá na terra. E quem que está levando estes reis, estes governos, estas nações a esse confronto? É Satanás, porque ele sabe que o seu final é o lago de fogo, e ele vai tentar levar todos com ele, porque um de seus atributos é roubar a paz da terra, é matar, é destruir. Ele quer acabar com todas as coisas. Agora, antes que eles se encontrem lá, estes espíritos de rã foram soltos. Você encontra eles sendo desatados ali na quinta, na sexta trombeta, que foi durante a Primeira, Segunda Guerra Mundial, onde esses espíritos foram liberados. Mas Deus, em contrapartida com o animal águia, liberou o pleno Espírito Santo da revelação para a igreja. E destes tópicos nós trataremos, se o Senhor permitir, em trabalhos, em programas futuros. Hoje estamos olhando aqui esta artimanha de Satanás, o assassino, o homicida, como que ele vem desde o livro de Gênesis, o primeiro homicida, e ele vem travando todo tipo de guerra. E ele vem, e Jesus acusou que aquele ódio mortal que estava no coração dos fariseus, dos religiosos, dos judeus, vinha, a sua origem era aquele homicida, Satanás, o pai de vocês, chamando eles de filhos de Caim, chamando eles de filho da serpente, porque Caim era filho da serpente, chamando eles de filho de Satanás, filhos do diabo,
Por isso eles mataram a Cristo, por isso mataram os apóstolos, por isso mataram 68 milhões de cristãos, por isso trouxeram mortes ao mundo, todo tipo de morte, e por isso estão perseguindo para matar a noiva. Mas o que vimos no programa passado, que em Apocalipse 12, quando este dragão, Satanás, se para diante da mulher, ela tem então 2 asas de grande águia e ela é arrebatada, porque não vivemos mais no tempo que nossos irmãos do passado viveram da unção do boi e eles baixaram suas cabeças e foram para o sacrifício. Hoje não. Pode ser que alguns dos nossos, em um lugar, em um outro, sejam mortos e selem o seu testemunho com sangue, mas não é tempo mais de expor a mão em nós e nos levar para arenas, para fogueiras. Nós temos asas, porque estamos aqui sobre o ministério, sobre a unção da grande águia, por isso nós somos elevados. Agora, para terminar, nós vamos ler no segundo selo, do parágrafo 319 ao 328, do segundo selo. Iniciamos aqui. Agora lembre-se, ele tem uma espada, e ele sai com uma espada na mão, cavalgando, cavalo vermelho, avançando pelo meio do sangue de todos que discordaram dele. Agora vocês entendem? Quantos agora entendem o que é esse selo? Muito bem. Agora, o que disse Jesus? Os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Todo aquele que matar por espada, importa que por espada seja morto. Está certo? Muito bem, muito bem. Este cavaleiro e todos os súditos do seu reino que foram matando no decorrer das eras, que arrancaram todo este sangue dos mártires dos santos, serão mortos pela espada de Jesus Cristo quando ele vier. Os que lançam mão da espada serão como mortos, serão mortos pela espada. Eles lançaram mão da espada do dogma e anticristo e cortaram os verdadeiros e genuínos adoradores no decorrer de todas as eras aos milhões. E quando Cristo vier com a espada, porque é a sua palavra que procede da sua boca, ele matará todo inimigo que haja diante dele. Vocês creem nisso? Matará o inimigo. Agora aqui, a morte literal de um ímpio, porque enquanto ele tem vida, ele tem chance. Depois que ele passa para o outro lado, não resta outra coisa senão o juízo. A morte literal é precedida, ou melhor, a morte espiritual precede a morte literal de um ímpio. Porque Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe advertir. Então, quando Jesus Cristo viesse com a sua espada, ele mataria todo inimigo. Porque, assim como há uma morte literal de todos os ímpios, e sucumbirão debaixo da última grande guerra, que é o Armagedon, e durante todo o tempo, como estão morrendo hoje, e todo o extermínio que haverá durante a grande tribulação e tudo por demais. Agora, a palavra de Deus está matando todo aquele que se levantou com espada de credos e dogmas, e Jesus Cristo matará todo inimigo que haja diante dele. Vocês creem nisso? Matará o inimigo. Vamos prosseguir aqui. Vamos aqui só por um minuto. Apocalipse, veremos agora se sou eu que estou dizendo ou se é a palavra que diz. Apocalipse 19. Agora aqui, meu irmão, existe um Apocalipse literal, que é lá entre o final da grande tribulação e o milênio, quando Jesus Cristo, literalmente montado em um cavalo branco, e os seus santos montados em cavalos brancos, descem depois dos 3 anos e meio de ceia das bodas do Cordeiro, e é ali o tempo que vai acontecer o Armagedon, e as taças, de maneira literal, são derramadas, consequência do que já vimos hoje, em parte, sobre a terra, sobre as águas, sobre o mar, na atmosfera. Então,
Mas existe um Armagedon, existe um Apocalipse 19, uma espada que mata o inimigo espiritual. E hoje estamos aqui, onde Jesus Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis, montado no verdadeiro cavalo branco da palavra, está cavalgando hoje. E vi o céu aberto. Amém. Apocalipse 19, 11. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram as chamas de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas. Ó irmão, veja, ele já foi coroado por seus santos, veja, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. No livro das Eras, o irmão Branham diz, ele será rei no milênio, filho de Davi, mas não quer dizer que ele não seja rei hoje. Ele é rei dos santos, é um reino interior no momento, e logo se tornará um reino literal. Mensagem das Eras, página, creio que é 35. Continuando a nossa leitura. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Lembre-se, nós não sabemos isso. Veja o que é. E estava vestido, vejamos, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama não é, mas se chama, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida, você concorda comigo? E aquele que está cavalgando em um cavalo amarelo, o nome dele não que é morte, mas é o que se chama, o que representa, o significado, o seu ministério. Parágrafo 324, nós vamos até o 328. Porque ele e a palavra são a mesma coisa, está vendo? Agora note, não seus nomes, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Somente conhece o nome, nenhum outro nome. E seguiam-no os exércitos do céu que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Essa é a justiça dos santos, está vendo? Agora observe, que disse Jesus? O que lançar mão da espada, muito bem. O cavaleiro do cavalo vermelho, aqui para onde ela vem, o que lançar mão da espada, você pode ter assassinado 68 milhões deles no decorrer das eras. Desde então, talvez mais. Mas Jesus disse, o que lançar mão da espada morrerá por ela. Observe. E da sua boca saía uma aguda espada. Hebreus capítulo 4 diz, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a medula do osso. E o que a palavra faz é apta para discernir os pensamentos do coração, certo? Da sua boca saía uma aguda de 2 gumes, uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tinha escrito este nome, Rei de Rei e Senhor dos Senhores. Como os impostores contra a palavra de Deus, e porque eles não concordavam, e esta coisa, Satanás uniu os poderes políticos que possuía, os poderes espirituais que possuía, e fez uma igreja que se estende a cada nação, e matou milhões e milhões. Depois que saltou do seu cavalo branco para seu cavalo vermelho e tomou sua espada e saiu. Mas Deus disse, com a mesma coisa que ele perverteu ou tentou perverter por um falso ensino, essa mesma palavra se levantará em poder, saindo dos lábios de Jesus Cristo, e o matará, e a todos diante dele. Esta palavra tem saído dos lábios de Jesus Cristo. Há uma citação do profeta, eu poderia muito bem usar ela hoje, que o irmão Branham diz, assim como saiu dos lábios de Moisés, dos lábios de Elias. Essa espada sai da boca de Jesus. O irmão Branham diz na mensagem
Hoje tem se cumprido essa escritura. Ele diz, toda escritura tem múltiplo sentido. Ela está se cumprindo de uma forma, ela está se cumprindo de outra. E todo acontecimento natural também tem o seu acontecimento espiritual. Por exemplo, nós já estamos em pleno arrebatamento, porque nos vimos, ou nos vemos ali em Apocalipse 4, quando João, o nosso tipo, ouviu uma voz que disse, suba aqui, João, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Mas é claro que é um arrebatamento espiritual para ver a palavra. E existe o arrebatamento literal. Deus os abençoe, Deus encha teu coração de paz, porque no mundo só tem guerra de todos os sentidos. Deus cure a tua mente, Deus abençoe qualquer pessoa que esteja passando por um vale de luta interior, luta mental, se Satanás tem te atacado com esta espada de morte, se ele tem trilhado o teu caminho com este cavalo vermelho, nós vamos orar agora. Você tem direito de paz, você é um filho de Deus e ele nos chamou para a sua paz. Ele disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. É um mundo de pecado, é um mundo de trevas, é um mundo de ilusão, é um mundo de problemas, de lutas, mas nós estamos com aquele que já venceu todas as nossas lutas, enfermidades, problemas. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas transgressões. Querido e amado Deus, eu oro, Senhor, por meu irmão, Senhor, que nesse dia foi atacado, Senhor, por este assassino homicida, Pai. Mas o Senhor é aquele que pode livrar da morte. O Senhor é aquele que atendeu, o Senhor é aquele homem que descia para Jericó. E ele foi assaltado por ladrões, assassinos que deixaram-no ali meio morto. E passou um e passou outro e nada pôde fazer por ele. Mas o Senhor, ali no tipo de um bom samaritano, ajudou aquele homem, sarou as suas feridas, o pôs em seu regaço, levou em uma estalagem, deu ali 2 dinheiros, o Espírito Santo, a palavra. O Senhor deu ali aqueles dinheiros suficiente para que ele ficasse em paz, em segurança, em conforto, até que o Senhor voltasse. Pai bendito, cuida de meu amigo, Senhor, cuida de meu irmão, Senhor, cuida de teu filho, Pai, que haja paz em sua vida, em seu lar, Senhor, em sua mente, em seu cotidiano, Senhor, pois o Senhor nos chamou para isto. Assim, eu oro por cada um de meus irmãos, cada família, cada um deles, ó Pai, o Senhor conhece a cada coração e necessidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Até nosso próximo trabalho. Amém.